Que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis. Nossos amigos que passaram a semana observando tudo o que acontece por aí, perto, longe, para tirar algumas conclusões que serão importantes para a gente começar uma nova semana aí, sabendo mais do que acontece e impacta nosso time de hoje. Tem o economista Manuel Tedin, o publicitário Lula Vieira, o também publicitário Elísio Pires e o consultor Paulo Fraga. Pela ordem, vou começar com o Manuel Tedin hoje. E aí, Tedin, se ligou em que na semana que passou? Semana agitada, né? As CPIs começando, já tem sigilo telefônico quebrado do Bolsonaro, do Anderson Torres, a coisa tá agitada ali na Câmara. Enfim, a coisa não está boa. Hoje em Londres já teve um ataque terrorista, mataram 3 pessoas. O mundo está muito esquisito nesses últimos tempos, né? Mas estamos aí, com fé em Deus e pé na estrada, não é isso, Barbosa? Amém. Fé em Deus e pé na estrada. Lula Vieira, e você se ligou em que na semana que passou, Lula? Estou impressionado, pegando um pouco a linha do Manuel Tedin, com o que tinha de armação para derrubar a democracia. Você pega qualquer um, bota a mão no bolso dele e tinha um plano lá. Tem tudo quanto é canto, nascem planos. E o que é pior é que eu tenho, por vários motivos, algumas relações de amizade com pessoas de Minas Gerais, não da família de minha mulher, evidente, mas que me mandavam muitas notícias a respeito da subversão montadas nos redutos militares lá de Minas, principalmente, inclusive, em Lagoa Santa, onde tem lá uma grande área da aeronáutica. Eu achava que era loucura, aqueles militares falando que o derrubar, que está tudo pronto, tudo organizado. Eu vi um oficial da FAB gravado, dando ordens para os recrutas se prepararem para o dia do golpe. Achei que tudo isso era bobagem. De repente, a gente começa a perceber que não era. Nós realmente andamos ameaçados de muito perto da gente ter aí um panorama de subversão ou de uma tentativa de revolução armada. Outra coisa que eu acho que está me levando muito, me chamando muito a atenção é o julgamento do Trump, né? Eu acho que pode ter alguns respingos no Brasil. Acho que é um julgamento que tem uma importância para nós também. E outra coisa que parece mesquinho, mas eu estou acompanhando com algum cuidado, é essa história dos planos de saúde. Quer dizer, as pessoas levantam teses, porque como se fosse tudo um bando de ladrões, e as pessoas acreditam. Por exemplo, como que um cara que tem plano de saúde pode ser atendido de graça no INPS? Isso é uma tese que os jornais estão aceitando. E as pessoas escrevem desesperadas. É uma loucura. Que loucura! Eu, por exemplo, tenho plano de saúde. Eu, se for atropelado na rua e for Miguel Couto, eu não tenho que esperar o plano de saúde. Eu pago imposto para ter o Miguel Couto. O plano de saúde é um a mais. E não necessariamente eu estarei tirando o lugar de um coitadinho que precisa do NPS, nem nada. Eu fui atropelado pelo Miguel Couto, que, aliás, de passagem, se for atropelado, eu quero ir para o Miguel Couto. É o melhor hospital do mundo para atropelado, né? A gente sabe. Muito bom, muito bom. Tem vários casos que eu acompanhei, foram muito bem tratados lá. A gente tem know-how de atropelamento aqui. Aliás, um detalhe bobo, agora nem tanto, mas antigamente o maior know-how de reparação de cotovelo era do Miguel Couto no Brasil, porque ficava o brasileiro todo com aquele bração para fora, vivia arrebentando o cotovelo. Nós aprendemos que não existe essa mania de arrebentar cotovelo em nenhum outro país do mundo, né? Então nós tínhamos um know-how invejável. Essa questão voltou essa questão do plano de saúde, enfim, mas o movimento é inverso, né? É de você ser atendido, e tem de ser atendido. Se for atropelado, a gente tem que pedir, por favor, para levar para o hospital público,
Claro, Eles claro. fazem isso todo o tempo, né? Eles sabem o que fazem. Se levar tiro ou for atropelado, pede para ir direto para o hospital público. Eles todo dia estão resolvendo questões delicadíssimas a esse respeito. O movimento é inverso, é de você ser atendido no hospital público e mandar essa conta para o plano de saúde, né? Já que o plano de saúde que deveria zelar por pagar as suas contas na questão saúde. Isso é de uma delicadeza e impossibilidade sem tamanho. Já se desistiu até de falar do assunto, porque os planos de saúde, mesmo com a pandemia suspendendo praticamente as cirurgias eletivas em 100%, e eles ganhando com isso, agora que voltou a descarregar, eles não estavam preparados para tanto movimento. É engraçado, enfim, para dizer um mínimo a respeito dos donos, dos pobres, coitados, todos que eu conheci, tão pobres donos de planos de saúde, todos falidos, quebrados, não ganham dinheiro com aquilo, fazem porque amam o próximo. São os abnegados. São os abnegados. Bradesco, Sul América, na realidade, só querem o bem da população. Não tenha dúvida. Só, entendeu? Aliás, foram salvos pelas grandes corporações que compraram todos os planos de saúde dos pobrinhos brasileiros para eles não morrerem à língua, terem um dinheirinho na poupança para viver o dia a dia. Paulo Fraga, e você se liga em quê? Na semana que passou. Essa coisa fantástica das crianças salvas, né, na Amazônia da Colômbia, né, naquele acidente aéreo, e sobreviverem 40 dias depois, crianças dessa idade, e uma de 11 meses é quase que um milagre, digamos assim, né? Então, é uma coisa que realmente me chamou muito a atenção. Um outro ponto que a gente até no passado já tratou é o absurdo abandono das políticas públicas relativas à mobilidade urbana, né? E veio à tona ao longo desse mês os episódios de junho de 2013, em que uma das faixas ou das placas não é pelos 20 centavos e que a tarifa do transporte urbano estava como elemento relevante na discussão dos temas. Passam-se 10 anos e, em vez da situação melhorar, ela cada vez fica pior, porque os investimentos praticamente subiram, estão reduzidos a muito poucos recursos, né? E é um tema super relevante para as cidades, para as pessoas. E eu vi notícias de pessoas que levam 5, 6 horas da vida do dia em transporte urbano, em trens, ônibus e metrôs, em situação muito precária. É lamentável isso para um país que quer ser desenvolvido, entendeu? O que você está dizendo, na prática, eu moro aqui na Zona Oeste, quem mora em Santa Cruz, no mínimo, fica 5 horas no trânsito se trabalha no centro da cidade. No mínimo. Por dia. 5 horas do dia são dedicados a ir e vir. Muito bravo, muito bravo. Elísio Pires, e você? Se ligou em que na semana que passou? Olha, me liguei na convocação da CPMI, né, mas não vou falar porque já foi falado pelos companheiros aqui. Vou me ligar na declaração do vice-presidente do PT. Já ouviu falar um tal de Washington Quaquá? Conhecemos bem. Ele fez uma declaração muito boa sobre o Rui Costa. Ele disse que a relação de Rui Costa com o Congresso é uma tragédia. Estamos falando do vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, né? Que, inclusive, fez diversas outras críticas ao Rui Costa, inclusive a fala dele lá em Minas, criticando a política de Brasília, etc. e tal, é realmente inacreditável, né? Então, você pode ver que o PT não precisa de oposição, né? Já tem uma oposição externa, ele tem uma oposição interna super eficiente, está funcionando muito bem. Então, esse é o padrão do PT, né, Elise? É verdade. Não é do PT, dos PTs. É isso, é verdade. Não existe um PT, é dos PTs. E agora vamos falar de boas notícias, né? Que eu acho que é uma hora que a gente tem que falar de boas notícias. A primeira delas é o dólar em queda, né? Que continua abaixo de 4,90. Salvo engano meu, hoje está fechando em 4,86, né?
mas abaixo de R$ 4,90. E outra que já foi falada aqui, para mim, eu acho muito importante, são as crianças que foram resgatadas depois daqueles 40 dias na floresta. Apenas fico aqui preocupado é saber quando é que vão encontrar o Wilson, né? O cachorro Wilson. E acho também que a gente deveria, no nosso programa, reproduzir uma ilustração que foi publicada, que as crianças fizeram do cachorro Wilson, né? Uma ilustração muito interessante, né? Isso é comovente, porque foi ele o responsável por achar todo mundo. Com certeza, com certeza. Está sumido até agora, pelo menos até esse momento eu não vi nada sobre isso. E outra boa notícia que eu queria destacar também, é que o Paul McCartney vai usar a inteligência artificial para pegar um pedaço de uma música não concluída, gravada numa gravação muito precária, né? Que a Yoko Ono cedeu ao Paul McCartney e ele está finalizando a gravação e vai usar a inteligência artificial para produzir essa música cantada pelo John Lennon, né? Foi uma coisa muito interessante que está acontecendo. Ele disse que vai lançar até o final do ano essa transformação usando a inteligência artificial para construir a voz do John Lennon cantando essa nova música que ele não acabou, mas que o McCartney está acabando. Eu acho uma excelente notícia também. Isso. Muito bom. Para isso eu gostei da inteligência artificial. Para isso muitas outras coisas. Mas isso é genial. Botar o Lennon cantando aqui hoje com a gente. Muito legal. E aí, Lula, eu já fui informado de que você passou a semana comprando livros, que Silvana, sua amada mulher, só perguntou para você, para botar aonde, Lula? Foi. Isso é verdade. Os novos livros. Foi verdade. Se a casa não fosse grande, realmente, eu teria afundado aqui. Se precisar de espaço, Lula, a gente está à disposição. Antigamente Antigamente eu tinha o problema de não poder ir em livraria. Agora a livraria vem até sua casa. Eu ajo em relação a livros como um alcoólatra com a bebida, né? Ou como o viciado em cigarro. Eu não posso ver um livro, eu tenho vontade de comprar, assim como o bêbado tem vontade de beber, né? O que a gente vai ler nos próximos dias, Lula? Olha, há 2 livrinhos que eu queria recomendar às pessoas para ler, para conhecer, para estudar e para ter motivo para as conversas, né? O Valfrido Vardi lançou pela Leia este livrinho, O Espetáculo da Corrupção, que é um livro bem baratinho. É um apanhado de como o sistema do Brasil está ficando cada vez mais corrupto e que o modo que nós estamos escolhendo para combater esse sistema está ajudando a destruir o país. Quer dizer, é um livro que provoca uma reflexão em todos nós que vivemos lendo notícias, ouvindo falar sobre corrupção e também sobre alguns métodos de tentar diminuí-la e, no entanto, tudo isso tem contribuído para ser um problema cada vez pior. Eu acho que vale a pena ler. E dentro dessa linha, já que a gente quer passar mal, já que a gente quer sofrer um pouco, há um livro excelente para a gente entender um pouco o Rio de Janeiro. O Rio Sem Lei, da Geração Editorial, inclusive um amigo meu, que é a história de como a corrupção e o crime foi corroendo a sociedade do Rio de Janeiro e nós chegamos a essa situação que nós não sabemos. A gente olha para o lado e não sabemos mais de que lado estão as pessoas e as instituições. Antigamente havia um pessoal que era entre aspas, do crime. Hoje o crime está disseminado pela sociedade carioca e isso tem sido extremamente prejudicial para o Rio de Janeiro. Esse livro vale a pena. O livro é de Hudson Correia e da Diana Brito. Lula, no final dos anos 70, o Beto Guedes lançou um dos discos, se eu não me engano, um disco que tem Sol de Primavera, e um adesivo que a gente grudava nos carros, muito orgulho do lançamento do disco, que nessa época tinha essa coisa da gente propagar o que era bom de cultura musical, estava escrito assim, pela qualidade da nossa geração, que era uma preocupação nossa no final dos anos 70, né? Para onde nós estamos indo? Como é que nós estamos apurando quem vem aí? Que garotada é essa que vem aí? Aí, 50 anos depois, praticamente um pouco mais,
a gente vê um show de corrupção no Brasil. O Brasil é um espetáculo de corrupção que realmente é fogo, não é mole não. Mas isto posto, vamos ao ponto. Pois bem, e aí, Elísio, se liga em que na semana que chega, meu amigo? Estou ligadíssimo na pauta do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, do dia 22 de junho, que vai tornar, com certeza, vai tornar inelegível o Bolsonaro em virtude daquela reunião com os embaixadores que ele fez para desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro, né? E o mais curioso dessa coisa é a data 22. Né? Escolheram o 22. Lembra do número do partido que elegeu esse marginal? Né? 22. Então, eu estou ligado no dia 22 para ver ele ser tornado inelegível. Mas, Elísio, há uma corrente de pensadores que acredita que ele se tornar inelegível é muito bom para ele. Mas como? Ele vira herói vítima, ele vira o grande vitimado pelo sistema, ele vira o outsider vitimado pelo sistema. Aguardemos. O Elísio não está ligado, ele está atento na torcida, né? Só falta botar o uniforme. Que seja isso. Que venha uma decisão para o Brasil, que é o que a gente espera. Claro. É verdade. Então, Paulo Fraga, e você? Se ligou em que? Aliás, se ligará em que na semana que chega? Eu acho que esse ponto que o nosso Elísio traz, ele é muito relevante mesmo, entendeu? E queria pegar, como não podia ser diferente, carona nas recomendações literárias do nosso Lula. É incrível como a promiscuidade nossa aqui está se acentuando de uma maneira enorme, e esse processo da escolha do novo ministro é deprimente sob todos os aspectos, entendeu? E no mais, acompanhando esse ambiente aí, no mínimo confuso, que o nosso Tedim comentou no início do programa. Lula Vieira, e você, se liga em que na semana que chega, Lula? Pois é, eu também estou no julgamento do Bolsonaro, também no julgamento do Trump, e acompanhando. Eu ando assustado, me ligo com tudo, e cada vez que eu toco a música anunciando um noticiário no rádio, eu acho que já vem alguém com uma novidade assustadora aí. O país está vivendo no susto. Eu não consigo Lula, ter paz. Parece Vou que voltar a beber. O Lula, parece que as notícias recentes é de que o Trump se declarou inocente nas 37 acusações e de que a justiça americana concedeu a ele a liberdade condicional. São poucos crimes, sem nenhuma relevância. Bobagem. Agora, é impressionante. Há uma foto do banheiro dele, que é um contraste genial. São caixas bagaçadas, documentos secretos, mas o banheiro é de mármore, com tratamento, com esculturas de mármores de cor diferente. É genial. Parece um cartoon. Banheiro do Trump, luxuosíssimo, servindo para guardar documento. Agora, é muito interessante esse espelhamento, claro, guardadas as histórias e as devidas proporções da vida do Trump com a vida do Jair, né? Eles viveram um estilo fake news de ser durante muito tempo e iguais em impacto nos seus países, e agora são julgados ao mesmo tempo, cada um na sua terra, essencialmente pelo mesmo motivo, embora as histórias sejam muito diferentes, né? É impressionante isso. Como é que a gente podia imitar tanta coisa deles lá, né? Menos isso. Imitar Trump é o fim da... E interessante, Barbosa, que os apoiadores são muito parecidos também, né? É verdade. Mas no discurso são muito parecidos. É verdade, é isso mesmo. Porque o fundamento, a essência é a mesma, né? O mote para... O dom de iludir, né, dos dois é bem parecido, né? Muito parecido. E você, os divisores são o mesmo, né?
Que é, Paulo? Não Os vi. problemas de visão são semelhantes, né? É, Os problemas de visão, maneira de enxergar as coisas, né? verdade, verdade. O problema de visão foi ótimo, Paulo, perfeito. Mas, Manuel, e você? Vai se ligar em que na semana que chega? Então, vamos ver como é que está essa briga política, né? Se o Lula afinal, demitir a Daniele, não vai demitir a Daniele, vai conseguir resolver a questão no Congresso. Eu acho que no curto prazo continua muito complicado. Eu não sei como é que ele resolve esse jogo de xadrez. Ele é muito capaz, mas eu acho que o Lula não anda bem. Eu acho que ele está numa outra fase da vida e está um pouco perdido na estratégia política, que é uma coisa surpreendente, né? Porque o Lula sempre foi o as da política. A ver o que vai acontecer, né? E aí tem a questão da Ucrânia também, né? Está tendo esse contra-ataque ucraniano, que já está sendo preparado há meses. Eles já estão conseguindo ganhar algumas áreas, o que é uma coisa importante. E a Rússia já falou, o Putin, uma coisa completamente fora do padrão dos últimos meses, ou do último ano, o Putin falou, é verdade, a Rússia poderia ter se preparado um pouco melhor para essa contraofensiva. O que não é a cara da Rússia, né? Então tem alguma coisa, tem algo estranho aí no ar, que é preciso ver o que vai acontecer. Enfim, é isso, o caos do mundo, Trump aí sendo processado, possivelmente tem boas chances de preso e ficar um tempinho na cadeia. Vamos ver o que acontece com o mundo. Tá tudo, como diria o Manuel, no começo desse papo, inaugurando esse Se tá tudo muito estranho nesse mundo, né? Tudo muito estranho. Para fechar aí com a frase com que você abriu o nosso papo. Manuel Tedin, que esteve com a gente hoje, e também Elísio Pires, Paulo Fraga e Lula Vieira. Nosso Conselho de Notáveis volta semana que vem. Esperamos que não só o Elísio traga boas notícias, todos nós também possamos ter cada um. Barbosa, tem uma boa notícia. Diga. Inventaram, já estão testando o novo gel contra a disfunção erétil. Pronto. É mesmo? Opa! Eu pensei que era uma camisinha com barbatana. Depois dessa, vamos embora, que o papo daí só pode piorar. Então deixa quieto. Tá certo. Semana que vem voltaremos com o Conselho de Notáveis. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não deu seu like ou dislike, diga o que você achou do programa. Faça críticas, dê sugestões. A gente está aqui para ouvir você, que é o nosso maior desejo. Semana que vem a gente volta com esse time de craques. Até lá. Valeu. Um abração. Bye bye. Socorro. Se liga.